iremos começar agora a nossa preparação para a prova tão esperada do final do ano, a prova do Enem. Iremos nos preparar nesta disciplina com um alto nível de qualidade, para que você detone nesta prova e seja aprovada no curso que você desejar. Então, olha só, sem muita demora, dando início ao curso de Química, ao primeiro módulo, ao módulo dos princípios elementares da matéria. Neste módulo, nós veremos definições básicas que iremos estar levando durante todo o nosso curso de Química. Então, este assunto aqui, este módulo, a gente vai estar abordando constantemente nos demais conteúdos da nossa plataforma. Tudo bem? Então, sem demora, princípios elementares da matéria. Como o nome diz, é a parte básica da Química, a parte elementar da matéria. Olha só. A gente começa definindo o que é matéria. Definição de matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, eu botei um exemplozinho aqui, uma árvore. Uma árvore, ela tem massa? Tem. Ela ocupa um lugar no espaço? Também. Então, a árvore ela é classificada como uma matéria. Meu lápis é uma matéria. O ar que a gente respira é matéria. Então, o que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tá legal? Se eu pegar um pedaço da matéria, por exemplo, um tronco, eu estou pegando uma porção limitada da matéria que a gente considerou, que foi a árvore. Este tronco, ele é classificado como um corpo. E o que é um corpo? É uma porção limitada da matéria. É uma parte da matéria. E se eu pegar esse tronco e aplicar ele, ou pegar essa matéria e transformar ele numa coisa que tem utilidade para a gente, aí a gente dá um outro nomezinho e este nome é chamado de objeto. O que é o objeto? É a matéria que possui alguma utilidade. Por exemplo, a nossa cadeira. A cadeira serve para a gente sentar. Ela tem uma utilidade. Tá legal? Então, 3 conceitos básicos. Matéria tem massa e tem volume. Corpo é uma parte da matéria, uma porção limitada da matéria. E objeto é um corpo ou uma matéria que tem alguma utilidade. Tudo bem? A matéria, o que não é matéria é energia. A gente tem esses 2 conceitos só no universo, tá? Matéria e energia. E o que é energia? É a capacidade de realizar trabalho. Por exemplo, aqui nessa nossa figurinha, tem um pessoal correndo. Para ele correr, ele gasta uma energia, que provavelmente vem da alimentação dele. Então, a energia é a capacidade de mover alguma coisa, de realizar um trabalho. Essa definição de energia vocês também vão ver na disciplina de Física. Física vai fazer a abordagem mais específica nos tipos de energia. Na Química, nós temos 2 módulos onde nós iremos estar discutindo a energia, que é o módulo da Termoquímica, que estuda o envolvimento da energia nas reações químicas, e o módulo da Eletroquímica, que vê as reações químicas gerando energia elétrica. Tudo bem? Então, aqui eu tenho no primeiro quadro uma energia associada ao movimento, que a gente pode dizer que é uma energia cinética. A energia cinética está associada ao movimento. Aqui no quadro ao lado, a gente tem uma bicicletinha aqui, ó, subindo. O cara está lá pedalando. Então, ele está se movimentando. Então, ele tem uma energia cinética. Quando ele chega no alto da montanha, ele tem uma determinada altura. Então, a energia associada a uma altura, a gente dá um nomezinho, é chamado de energia potencial gravitacional, tá legal? Depois ele vai descer aqui, ó, ele vai perdendo a altura, ou seja, ele vai perdendo a energia potencial e vai ganhando energia cinética, energia associada ao movimento. Olha só, galera, ele está perdendo uma forma de energia e está ganhando outra. E aí entra o princípio da conservação da energia. A energia que a gente tem antes é a mesma energia que a gente vai ter depois. Então a energia ela não nasce do nada, a energia ela é transformada, tá legal? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso serve para a energia. E aqui embaixo outros exemplos de energia. Energia associada ao vento, que é conhecida como energia eólica. Energia associada a uma queda de água é chamada de energia hidráulica, tá legal? E aí vem as hidrelétricas. Galera, energia
é um tema que merece uma abordagem tremenda. Então, ao longo do nosso curso, iremos estar abordando energia em vários momentos, fazendo várias observações. E no módulo mais final do curso, a gente vai estar vendo um capítulo só de energia. E aí a gente relaciona todas essas energias aí que a gente está debatendo, tá? Marco, existe alguma relação entre energia e matéria? Existe sim. Um carinha chamado de Einstein, ele relacionou a energia é igual à massa da substância vezes a velocidade da luz. É igual a mc. Essa velocidade da luz aqui, galera, ó, ela é elevada ao quadrado. Então, energia é igual a mc ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente diz que a matéria e a energia são grandezas interconversíveis. Propriedades da matéria. Galera, as propriedades da matéria elas se dividem em dois grupos, propriedades gerais e propriedades específicas. Olha só, qual é a diferença das gerais para específicas? Se eu disser assim, eu tenho 1 quilo, dá para saber de qual substância eu estou falando? Ou então assim, eu tenho 1 litro, dá para saber qual é a substância que eu estou falando? Não. Então, estas propriedades que não ajudam a identificar a substância, ou seja, são propriedades que todas as matérias têm, são chamadas de propriedades gerais, tá? E quais são elas? Eu tenho a massa, toda matéria tem massa, toda matéria tem extensão. Galera, o que é extensão? É o volume. Toda matéria tem massa e tem volume. Impenetrabilidade. O que é isso, pessoal? Já ouviu falar que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo? É justamente por causa dessa propriedade. Toda matéria tem a propriedade da impenetrabilidade. Outras propriedades. Toda matéria ela pode ser comprimida, como pode ser esticada. E toda matéria ela pode ser dividida. E aí essa parte de divisão vai chegar numa hora que não consegue dividir, aí a gente vai ter o átomo. E a gente vai ver no capítulo de estrutura atômica. Legal? E as propriedades específicas? Olha só, eu falei lá, eu tenho 1 litro, dá para saber de que é? Não. Eu tenho 1 metro, dá para saber de que é? Também não. Agora, se eu dissesse a vocês, eu tenho um líquido incolor, que tem ponto de fusão 0 graus Celsius, ponto de ebulição 100 graus Celsius, densidade 1 grama por ml. Eu estou falando de quem? Pensa aí. Eu estou falando da água. Estas propriedades que eu falei para vocês, esses dados que eu dei para vocês, serviu para identificar a substância? Serviu. Então, essas propriedades são chamadas de propriedades específicas. E aí, dentro das propriedades específicas, vem as organolépticas. Que propriedades são essas organolépticas, Marco? São as propriedades associadas aos sentidos. Tá legal? Quais são os sentidos? Tato, olfato, paladar. Tá legal? A audição. São propriedades organolépticas. Ponto de fusão. Ponto de fusão, a gente vai ver mais adiante, mas é a passagem do estado sólido para o estado líquido. No caso da água, quando eu te falei, 0 graus Celsius. É o ponto de fusão da água, a pressão de 1 atmosfera. Ponto de ebulição. Ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Dureza. Galera, qual é a definição de dureza? É a capacidade que um material tem de riscar outro material. Tem um cara chamado de Mohr, que ele criou uma escala de Mohr. Ele diz que o material mais duro que existe na natureza é o diamante, tá? Ou seja, o diamante ele consegue riscar todos os materiais. O cara vai perfurar, criar uma broca para perfurar um poço de petróleo. Quando ele está perfurando esse poço de petróleo, ele vai encontrar em diversos momentos rochas duríssimas. E aí, para poder perfurar, ele coloca pó de diamante na lâmina da broca. E aí a broca, quando encontra essa rocha, tem um diamante que é mais duro, vai estar arranhando a pedra e aí a brocazinha vai conseguir passar, tá? Então o diamante é o material mais duro que existe na natureza. Se eu pegar um vidro e passar o diamante vai arranhar. Se eu pegar o ferro e passar pelo vidro,
O ferro vai arranhar o vidro. Então, o ferro ele é mais duro do que o vidro. Tudo bem? Existe uma outra propriedade chamada tenacidade. Tenacidade quer dizer resistência a choques. Por exemplo, se eu perguntar uma bola de sinuca e uma borracha, quem é mais duro? A bola de sinuca. É tanto que se eu passar a borracha na bola de sinuca, ela vai se desgastando. Quem se desgasta é mais mole, tá legal? Agora, se eu jogar no chão com bastante força, quem é mais fácil quebrar? A bola de sinuca ou a borracha? A bola de sinuca é mais fácil de quebrar. Então, a borracha ela é mais tenaz. Tudo bem? Tenacidade. Uma outra propriedade é a densidade. Galera, a densidade ela é definida da seguinte forma. Ó. Densidade é igual a massa sobre volume. Densidade é a relação da massa pelo volume. Esta unidade aqui, esta propriedade da matéria, ela é super importante. Ela é hiper mega power importante. Tá legal? Então é importante que você tenha domínio desta propriedade. É tanto que eu vou colocar aqui para vocês, ó, uma página específica para a gente estudar a densidade. Tá legal? Então, olha bem. Densidade. Densidade é a definição. É a relação, é a divisão da massa pelo volume. Não esquece disso aqui. Qual é o probleminha que a gente tem aqui? O probleminha é que às vezes a densidade vai estar em gramas por litro. E aí você tem a massa em quilogramas e o volume em ml. Então é necessário você saber converter uma unidade em outra. E aí a gente vai falar aqui as principais. Em relação às unidades de massa, o que é que a gente tem para destacar? Unidade de massa. A gente tem que uma tonelada, um Tzinho, ele vale quantos quilos? 1000 quilogramas. 1 quilograma, ele vale quantos gramas? 1000 gramas. Tá legal? Na verdade, esse casinho aqui, ó, esse casinho vale sempre 1000. Então, por exemplo, eu falo lá, 1 quilômetro. 1 quilômetro. O que é que quer dizer? O K é 1000. 1 vezes 1000, 1000 o quê? Metros. Tudo bem? E 1 grama vale quantos miligramas? 1000 miligramas. Pessoal, estas são as principais unidades de massa. São as únicas? Não, nós temos micrograma. Micrograma, deixa eu botar aqui em cima. Micrograma. Esse mizinho aqui é 10 a menos 6. Tem um nanograma, ele bota um N, é 10 elevado a menos 9. Mas a gente está vendo aqui no nosso capítulo da parte elementar, da parte básica, tá? E como a gente está na parte básica, a gente não vai se preocupar tanto com isso aí ainda. Então, a gente tem as unidades de massa e tem as unidades de volume. Volume. 1 litro vale quantos ml? 1000 ml. Beleza? E aí, outra unidade aqui, ó. 1 centímetro cúbico vale quanto? O que é 1 centímetro cúbico? Imagine um cubo. Um cubo, a gente pode desenhar aqui um dadinho. Ah, não sou muito bom de desenho não, mas vou tentar fazer os desenhos da forma que a gente consiga entender, tá legal? Então tá aqui, ó, um dadinho. Conseguiu visualizar o dadinho aí? O que é um dado de 1 centímetro cúbico? É um dado que tem 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro e 1 centímetro do outro. Como é que a gente calcula o volume de um dadinho? Galera, o volume é o seguinte, ó. Regra geral. Matemática detalha mais com vocês, mas a regra geral. Se o sólido não tiver ponta, por exemplo, um cubo, um cilindro, a gente calcula o volume da seguinte forma. Área da base vezes a altura. Então, esse aqui, ó, não tem ponta. Área da base é um lado vezes o outro. Então, vai ser 1 vezes 1 vezes a altura. 1. Então, a área da base vezes a altura. Isso aqui vai dar 1 centímetro, 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 centímetro
cúbico, certo? Se a gente tivesse um cilindro, tá aqui um cilindro, ó, desenhando aqui um cilindrozinho para vocês. Como é que a gente calcula a área da base de uma circunferênciazinha dessa? O volume aqui vai ser a área da base, vai ser πr ao quadrado vezes a altura, que é h. Marco, e se tiver ponta? Vou desenhar aqui em cima um cone. A área da base é um círculo. Então, o volume vai ser a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, vezes h. Mas como tem ponta, você vai dividir por 3. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso cubozinho, 1 centímetro cúbico. É um dadinho, imagina um dado pequenininho, 1 centímetrozinho de cada lado. Dentro deste dado, cabe 1 litro de água, ao invés de ser um dado, uma caixinha. Cabe 1 litro de água? Cabe não, galera. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa de 1 ml. 1 decímetro cúbico é esse cubinho que tem 10 centímetros de cada lado. Vai valer 1 litro. E 1 metro cúbico, ele vai valer 1000 litros. Tudo bem? Iremos aprender agora algumas definições importantes, como o elemento químico. Qual é a definição de elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos iguais. Galera, eu coloquei esses átomos iguais aqui entre aspas, porque a definição correta é: elemento químico é a representação de um conjunto de átomos que apresenta o mesmo número atômico. Mas a gente não conhece ainda o que é um número atômico. Vai ser igual ao número de prótons. Na parte de estrutura atômica eu falarei sobre isso aí. O elemento químico a gente representa com uma letra maiúscula. Por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, tá? Ou, se precisar de alguma outra letrinha, a gente bota a segunda letra minúscula. Hélio, polônio, cálcio, Ca. Tá legal? Então, o elemento químico ele tem uma letra maiúscula. Se precisar de uma segunda letra, a segunda letrinha será uma letra minúscula. Beleza isso aí? Os elementos químicos, eles normalmente têm a origem do latim ou do grego, mas não obrigatoriamente vem do latim e do grego. Por exemplo, hidrogênio vem de hidrogênio, do latim. Mas pode ser em homenagem ao cara que descobriu o elemento. Por exemplo, a gente tem o elemento rutherfórdio, em homenagem a Rutherford, um cientista. O polônio que eu coloquei aqui, ó, é de uma polonesa que descobriu, a Marie Curie. Então, o elemento químico ele tem uma letra maiúscula e, se precisar de uma segunda letra, a segunda letra será uma letra minúscula. Tá beleza? Um outro conceito é de substâncias. Galera, as substâncias é como a gente representa as coisas que existem no nosso universo. As estruturas químicas, as fórmulas químicas. E elas se dividem em dois tipos, substâncias simples e substâncias compostas. Ó, substâncias simples, o gás hidrogênio, o gás hélio, o gás oxigênio, o ozônio, são substâncias simples. E substância composta? H2O, a glicose, C6H12O6, o ácido sulfúrico, H2SO4. E aí, galera, dá para você diferenciar uma substância simples de uma substância composta? Dá, ó, é fácil. Deixa eu mudar a cor do lápis. Substância simples, ela tem um único tipo de elemento químico, só hidrogênio, só hélio, só um elementozinho químico, ó, só o oxigênio. Já a substância composta, nós temos mais de um tipo de elemento químico. Então, aqui no caso da água, eu tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. Tá legal? Neste caso aqui da água, eu tenho quantos elementos químicos? 2. Eu tenho 2 elementos químicos, então esse composto é um composto binário. Ele é formado por quantos átomos? 2 átomos de hidrogênio, e quando não aparece nada, esse númerozinho aqui é 1. E um átomo de oxigênio. Então, nós temos 2 mais 1, 3 átomos. Então, a molécula de água é uma molécula triatômica. Aqui, no caso da glicose, nós temos quantos elementos químicos? Carbono, hidrogênio e oxigênio. 3 elementos químicos. E quantos átomos? 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, totalizando 24 átomos. Então, a glicose é uma molécula poliatômica, tá?
é um composto ternário. Por que ternário? Porque tem 3 elementos químicos. Mesma coisa o ácido sulfúrico. Ó. Eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. É uma substância ternária. Como tem mais de um tipo de elemento químico, então vai ser uma substância composta. E temos ainda as misturas. O que é a mistura? É quando apresenta mais de uma substância. Por exemplo, o ar que a gente respira, ele é constituído de quê? Ele é constituído de nitrogênio, ele é constituído de oxigênio, de CO2, de gás metano, de outras substâncias. Então, no caso do ar, eu tenho várias substâncias. Aqui eu estou com exemplo 2 substâncias simples e 2 substâncias compostas. Tá legal? Então vamos lá. Substância simples, um único tipo de elemento químico. Antigamente se usava o termo pura também, substância pura simples e substância pura composta. Hoje em dia não aparece mais para a gente sair não, tá? Substância simples, um tipo de elemento químico. Substância composta, mais de um tipo de elemento químico. E as misturas? É quando a gente tem mais de um tipo de substância. Então, por exemplo, o ar, nitrogênio, oxigênio, CO2, CH4, hélio, tem várias substâncias no ar. Outro exemplo, a água do mar. A água do mar tem água, H2O, e os sais presentes na água. A água que a gente bebe, a água mineral, a gente tem H2O e os minérios presentes nela, beleza? Um outro conceito importante é o de alotropia. Galera, o que é alotropia? Olha a definição. É quando o mesmo elemento químico forma substâncias simples diferentes. O mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes. Nós temos 4 elementos que têm essas características. Quais são eles? O oxigênio, formando o O2 e o O3, tá? Então, ó, o mesmo elemento químico, que é o elemento químico que a gente está falando aqui, o oxigênio, formando substâncias simples diferentes. Então, aí a gente tem o exemplo do O2 e do O3. Outro elemento químico que apresenta a alotropia é o carbono. O carbono nós temos 4 formas alotrópicas, que é quem? O grafite, o diamante, o fullereno e o grafeno. Galera, chamar a atenção aqui em relação ao grafeno. O grafeno, ele está vindo aí para substituir o silício. Então, aí, tudo que a gente vai ver de componente eletrônico no futuro bem próximo, ele vai vir acompanhado do grafeno. O silício é usado para fazer as placas de televisão, placa de vídeo, placa de processamento, de memória. E ele está sendo substituído pelo o grafeno. Tá legal? Formas alotrópicas do fósforo, que é outro elemento. Nós temos o fósforo branco, vermelho e o negro. O negro, raramente ele aparece em questões vestibulares, tá legal? Fósforo branco e vermelho, eles aparecem mais. Curiosidade, o fósforo vermelho está na tarjeta da caixinha de fósforo e não na cabeça do palito. Na lateral da caixinha é onde tem um fósforo, tá legal? E enxofre rômbico e monoclínico. São as formas alotrópicas do enxofre. Rômbico vem de romboso, de arredondada. Eu vou mostrar aqui as estruturas dos componentes de forma alotrópica. Tá aqui o O2 e o O3, O2 e o O3, tá legal? O2 e O3, aqui é um 2 e aqui é um 3. Então o que é que ele está mudando? A quantidade de átomos. Aqui é a estrutura do diamante. Essa estrutura, ele permite que ele seja um material muito duro. Lembra da aula passada que o diamante é o material mais duro que a gente conhece. Essa estrutura é a estrutura do grafite. O grafite é formado por essas camadas aqui, ó. Quando a gente vai escrevendo, essas camadas é que vão ficando no papel. Aqui é o fullereno e aqui é o grafeno. É um nanotubo de carbono, tá legal? O fósforo branco, fósforo vermelho, fósforo negro, tá? As estruturas aqui, o que está mudando do branco para o vermelho é a quantidade de átomos que tem na estrutura. E o fósforo negro é a estrutura. E o enxofre rômbico e monoclínico. Rômbico, ó, de arredondado. E monoclínico tem forma de bastão. Legal? Agora a gente vai aprender a mudança de estado físico. Nós estudamos para o vestibular 3 estados físicos da matéria. São eles o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Tudo bem?
E aí é importante saber como é que a gente dá o nome de uma passagem de um estado para o outro. A passagem do estado sólido para o líquido a gente chama de fusão. Já do líquido para o gasoso, a gente dá o nome de vaporização. A vaporização, ela pode acontecer de três maneiras. Quais são as três maneiras que a vaporização pode acontecer? Ela pode ser uma evaporação, pode ser uma ebulição, ou ainda uma calefação. Qual é a diferença desses três processos? A velocidade em que o processo acontece, tá? Lembra que a gente está vendo a parte básica da química, parte elementar. Quando a gente for ver propriedades coligativas, a gente vai aprender novos conceitos sobre essas mudanças, tudo bem? A evaporação é um processo lento, a ebulição mais rápida e a calefação mais rápida ainda. Se eu boto uma camisa dessa aqui para secar no varal, ela vai secar, a água vai evaporar, porque ela vai sair lentamente do estado líquido para o estado gasoso. Já se a gente bota uma panelinha com água para ferver, aí eu vou ter uma ebulição. Marco, até qual velocidade a gente vai ter uma evaporação e a partir de qual velocidade a gente vai ter uma ebulição? Se a gente vê a presença de bolinhas, blu, 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 é uma ebulição. Se não tiver bolinha, é evaporação. E a calefação? É instantânea. Você pega uma frigideira quente e bota lá debaixo da torneira. Aí quando abre a torneira, aquilo ali foi uma calefação. Beleza? Temos ainda a passagem do estado gasoso para o líquido, que aí a gente chama isso aqui de condensação. Condensação ou liquefação. Qual é a diferença dos dois? A condensação acontece com vapor. Já a liquefação acontece com gás. E qual é a diferença de gás para vapor? Vamos lá, parte básica ainda. Se a substância, a temperatura ambiente, se encontrar preferencialmente no estado gasoso, nós chamamos de gás. Por exemplo, o oxigênio. Qual é o estado físico mais comum à temperatura ambiente? É o estado gasoso. Então, nós vamos chamar de gás oxigênio. A água. Qual é o estado físico mais comum da água à temperatura ambiente? Ela é líquida. Então, quando ela passar para o estado gasoso, aí a gente vai chamar de vapor. Certo? Então, gás já é gás à temperatura ambiente. Então, o oxigênio, se ele passar para o estado líquido, o oxigênio é um gás. Então, o oxigênio ele vai fazer o quê? Ele vai sofrer a liquefação. Ele vai liquefazer. Já a água, ela é um vapor. Então, a água ela sofre condensação. Tudo bem? A passagem do estado líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. E há ainda uma passagem que eu não coloquei aqui, mas vou ligar agora, que é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Essa passagem aqui a gente chama de sublimação. Galera, a passagem do estado gasoso para o sólido, a gente também chama de sublimação, mas a gente também pode dar o nomezinho aqui, ó, de ressublimação. O que é sublimação? Passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. E do gasoso para o sólido, a gente pode também botar o nomezinho ressublimação, tá? Quando ele fala de sublimação, vão ter duas substâncias clássicas. Quais são elas? O gelo seco. O gelo seco é a passagem do CO2 do estado sólido para o estado gasoso. É aquela fumaça de show. Você vai para uma festa e tem lá no palco uma fumaça. Essa fumaça aí é o gelo seco. E a outra que é clássica é a naftalina. A naftalina ela era muito usada para matar traças e baratas. Hoje em dia, com o tratamento da madeira melhor, é mais difícil a gente ver isso aí. Mas a naftalina é umas bolinhas e elas vão desaparecendo com o passar do tempo sem você ver elas derretendo. Por quê? Porque elas estão passando diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Tudo bem? Galera, aqui a gente pode ver a característica dos estados físicos.
nós temos o estado sólido, estado líquido e estado gasoso. À medida que a gente aumenta a temperatura, a gente vai saindo do estado sólido para o líquido e para o gás. Ou seja, o processo que acontece neste sentido aqui, ó, minha setinha não está muito reta não, mas tá bom, são chamados de processos endotérmicos. Endotérmicos quer dizer o quê? Que precisam receber energia para poder acontecer. Já os processos que acontecem no sentido inverso, de lá para cá, recebem o nome de processos exotérmicos. São processos que devem liberar a energia. Note que no estado sólido as moléculas estão bem presinhas umas das outras. No estado líquido há uma ligação, mas já permite uma certa flexibilidade. E no estado gasoso as moléculas estão totalmente livres. Tudo bem? Isso aí dá a característica de cada estado físico desse. Olha só. O estado sólido tem forma e volume definido. Então, se eu pegar um lápis feito esse aqui, se eu mexer, ele não muda nem a forma nem o volume. Porque o estado sólido, as moléculas estão bem presinhas umas com as outras. Então, elas não conseguem se mexer. Se eu mexer com uma, mexe com as outras também. O líquido tem forma variável e volume fixo. Imagine aí que você tem uma garrafa com 1 litro de água. Aí você vai colocar essa garrafa aí, essa água dentro de uma panela. Qual é o volume de água que eu vou ter na panela? O mesmo litro, mas a forma vai ser uma forma diferente. Tá legal? Então, o líquido tem forma variável, mas o volume é fixo. Enquanto o gás tem a forma e o volume variável, igual ao do recipiente. As moléculas do gás estão totalmente livres, então elas ocupam todo o espaço que é disponível. Beleza? Então, essa aí é a mudança de estado físico, importantíssimo para nossas provas, e a característica de cada estado físico. Agora, a gente vai aprender os diagramas de mudança de estado físico. Galera, nós temos duas situações. Nós temos o diagrama das substâncias. Quando a gente fala de substância, todas as moléculas são iguais, tá legal? E qual é a principal característica da substância? Ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição constante. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui uma substância que a gente conhece. A água tem ponto de fusão 0 graus Celsius e ponto de ebulição 100 graus Celsius. Olha só. Se eu pegar este pontinho aqui, ó, este pontinho, aqui está o 0. A gente está pegando uma temperatura, vou botar esse eixo aqui, temperatura em graus Celsius, e esse outro eixo aqui, o tempo. Tá legal? Então, se eu estou pegando a temperatura abaixo de 0 graus Celsius, a água se encontra no estado sólido. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou aquecer essa água. Eu vou aquecer, a temperatura vai subir. E o tempo tem que andar. Como é que a gente representa isso aqui no gráfico? A gente vai representar da seguinte forma. Vai subindo, temperatura subindo e o tempo andando. Quando chegar aqui em 0 grau, o que é que vai acontecer? Vai haver uma mudança de estado físico. A água vai passar do estado sólido para o estado líquido. Acontece que quando a gente tem uma substância e vai aquecendo essa substância, durante a mudança de estado físico, a temperatura vai ficar constante. Ou seja, quando o gelo estiver derretendo, a temperatura vai ficar constante. Mas olha só, temperatura constante, mas o tempo não para. Como é que a gente vai representar isso aqui? Ó? Ela vai ficar constante e igual a 0. A temperatura está 0, mas o tempo ele está andando. Tá legal? Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho aqui a substância no estado sólido. Aqui eu tenho a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, aqui eu tenho um pedaço da fusão. Depois a temperatura volta a subir, subiu, líquido. Até atingir, no caso da água, a temperatura de 100 graus. Quando atingir a temperatura de 100 graus, o que é que vai acontecer com a água? Ela vai entrar em ebulição. Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Da mesma forma da fusão, a ebulição, a temperatura ela vai ficar constante. Tá legal? Então aqui, ó, qual é o estado físico que eu vou ter aqui? Eu vou ter líquido mais gás. E nessa etapa eu tenho a ebulição. Tudo bem? Depois a temperatura volta a subir normalmente. Galera, essa mudança de estado físico aqui, ó, esta mudança,
e esta mudança de estado físico aqui, elas não estão acontecendo a temperatura constante? Então, essa mudança de estado físico a temperatura constante recebe um nomezinho. Nós chamamos isso aqui de patamar. Então, qual é a característica de uma substância? É ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição constante. Característica de uma substância. Ela apresenta dois patamares, tá legal? A gente fez aqui o aquecimento. E se estivesse fazendo resfriamento, como é que seria esse gráfico? Ao invés de ser um gráfico subindo, seria um gráfico descendo. E a gente também teria a presença de dois patamares. Tá legal? Então, diagrama de uma substância apresenta dois patamares, ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Já se eu pegar uma mistura, a gente vai dividir em mais três tópicos. A gente vai dividir em duas partes, substância e mistura. E a mistura se divide em três tópicos. Mistura comum é a primeira que a gente está vendo, tá legal? Então vamos pegar aqui um gráficozinho. Uma substância A que tem ponto de fusão 10 graus Celsius, ponto de ebulição 80 graus Celsius. E outra substância B, ó, tá vendo que eu tenho duas substâncias, substância A, substância B, que tem ponto de fusão 20 e ponto de ebulição 100. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou sair daqui do zero, aqui sempre o eixo temperatura, e aqui nesse outro eixo o tempo. Vou botar o tempo aqui em segundos. Vamos aquecer essa mistura. Quando chegar em 10 graus Celsius, A vai querer mudar de estado físico. Então, A vai querer mudar de estado físico aqui em 10 graus Celsius. Subiu. Quando chegar em 20 graus Celsius, quem é que vai querer mudar de estado físico? B. Então fica constante e depois vai subir. Note que entre 10 e 20 graus Celsius aconteceu a minha fusão. Acontece, galera, que a gente não vai ver o gráficozinho desse jeito. Como é que ele vai fazer? Ele vai ligar da onde começou aqui a fusão até onde terminou. Então você vai ver, ó, uma partezinha inclinada. Aonde eu terei, desculpa aqui, aonde eu terei aqui sólido mais líquido. Então, ao invés de a gente ver aqueles dois patamarezinhos, a gente vai ver uma retinha inclinada passando do estado sólido para o líquido. Note que eu tenho uma variação do ponto de fusão. Tá legal? Aqui, ó, quando chegar em 80 graus Celsius, A quer mudar de estado físico. Quando chegar em 100 graus Celsius, B quer mudar de estado físico. Como é que a gente vai ver aqui, ó? Aqui eu vou ter líquido mais gás e vai variar de quanto a quantos graus? De 80 a 100 graus. A gente tem uma variação do ponto de ebulição. Depois ele volta a subir normalmente, aonde eu terei somente o estado gasoso. Tá legal? Note que eu tive algum patamar aqui? Não. Porque o que é patamar? É a mudança de estado físico a temperatura constante. Aqui, tanto a fusão como a ebulição, a temperatura ela variou. Tá legal? Então, a mistura comum, ela não tem nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição constante. Ou então assim, ó, ponto de fusão e ponto de ebulição variável. Mas nós temos duas misturas especiais. A primeira, mistura eutética. Mistura eutética, qual é a característica? Tem um ponto de fusão constante. Observe aqui, ó, tenho duas substâncias, substância A e substância B. E o que é que elas têm em comum? O mesmo ponto de fusão. Então está aqui o eixo temperatura em graus Celsius. Aqui está o tempo em segundos. A gente vai subir no estado sólido. Quando atingir 10 graus Celsius, o que é que a gente vai ver? Vai ver um patamar, sólido mais líquido. Por que é que a gente está vendo esse patamar? Porque tanto A como B tem o mesmo ponto de fusão. Depois volta a subir, onde eu só tenho líquido. E aí a temperatura de ebulição ela vai variar de 80 até 100 graus Celsius. Então está aqui, ó. Ela variando de 80 a 100 graus Celsius. Líquido mais gás. Depois volta a subir normalmente, é onde eu só tenho o gás, tá legal? Então aqui, ó, eu tenho um ponto de fusão constante e aqui eu tenho uma variação
do ponto de ebulição. Tá legal? Então, mistura comum não tem nenhum patamar. Mistura eutética tem esse aqui, ó. Isso aqui é a mudança de estado físico a temperatura constante, então recebe o nome de patamar. Já um outro caso de mistura especial é a mistura azeotrópica. Olha o que é que elas têm iguais agora. O ponto de ebulição. Essa mistura azeotrópica, ela vai apresentar patamar? Vai sim. Em qual local? No ponto de ebulição. Então o gráficozinho ela vai ser assim, ó. Sólido, sólido mais líquido, volta a subir estado líquido até o ponto de ebulição, que no caso aqui vai ser quanto? 80, onde a gente vai ter um patamar e volta a subir novamente. Líquido mais gás e gás. Então aqui é que eu tenho um patamar. Aqui eu tenho uma variação do ponto de fusão, que vai variar de quanto a quanto? De 10 até 20. Tá legal? 10 até 20. Então aqui eu tive uma variação do ponto de fusão e aqui eu tenho um ponto de ebulição constante. Uma curiosidadezinha para vocês. Uma mistura pode ser eutética e azeotrópica ao mesmo tempo? E aí? Uma mistura pode ser eutética e azeotrópica ao mesmo tempo? Galera, para ser eutética, o ponto de fusão é constante. Para ser azeotrópica, o ponto de ebulição é constante. Se eu tiver os dois constantes, como é que vai ser o gráficozinho? Ele não vai ter dois patamares? Ele tem dois patamares, então esse gráficozinho aqui é de uma substância. Então não podemos ter uma mistura eutética e azeotrópica ao mesmo tempo. Olha o quadrozinho resumo aqui das situações que nós tivemos. Substância pura, certo? Ou substância somente, tem tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição constante. Tá legal? Dois patamares, um patamar aqui, outro patamar aqui. Já a mistura azeotrópica, o que é que eu tenho constante? Só o ponto de ebulição. A mistura eutética, eu tenho um ponto de fusão. E a mistura comum não tem patamar nem no ponto de fusão, nem no ponto de ebulição. Legal? Bons exercícios para vocês. Siga o roteirozinho do seu plano de estudo. Legal? Um molde de beijos e até a nossa próxima aula.